No capítulo de segunda-feira, dia 25 de abril, da novela Os 10 Mandamentos da Record, Natan tenta encontrar alguma força para tentar se salvar. Corá vai junto com os filhos de Adir até o palácio do rei Balaque. Ur vai conversar com Miriam e diz que quer se casar com ela. Miriam não gosta por achar que foi Moisés que obrigou ele a pedi-la em casamento. Adira é atacada por Rishon. Talita e Dorcas chegam e ele acaba indo embora. Natan fica preocupado ao ver que as crianças já não estão mais onde ele havia deixado. Corá conversa com o rei e com a rainha e apresenta os filhos de Adir a Balaque e diz que o servo que estava os acompanhando não causará mais problemas. Corá conta para o rei que Adira foi sequestrada e acaba ganhando uma recompensa do rei. Balaque pede para seus servos deixarem as crianças escondidas para que Betânia não sabe de sua presença. Balaão conversa com Betânia e diz que ela precisa ser mais educada com o rei. Ele faz mais ameaças a Betânia e diz que se ele não fazer o que está pedindo, não vai dizer onde está a filha. Miriam pensa e decide recusar o pedido de casamento feito por Ur. Balaão sugere ao rei que os filhos de Adira sejam entregues aos sacerdotes para o sacrifício a Baal. Betânia acaba encontrando os sobrinhos no palácio e os dois abraçam a tia. Elda vai conversar com Balaque e diz que eles não poderão mais sacrificar as crianças, pois eles encontraram Betânia. Arão vai conversar com os filhos sobre como deverá ser feita a Arca da Aliança e Abiú acaba discutindo com ele. Tales vai trabalhar ao lado de Abirão. Adira fica bem triste quando descobre que Miriam foi pedida em casamento por Ur. Joquebed diz à filha que esta pode ser uma nova chance que Deus está lhe dando para ser feliz. Abner conversa com a tia Betânia e acaba dizendo que Adira foi sequestrada e que Natan e Jetro foram mortos. Ada não quer desistir de Josué de jeito nenhum. Ana fica bastante nervosa e revela que assim que Josué voltar eles irão se casar. Enquanto Jaque e Jerusa estão cuidando das ovelhas, Zur chega. Ada não desiste e continua fazendo diversas provocações a Ana. Joana se irrita e acaba puxando o cabelo de Ada e as duas começam a brigar. Jaque questionada Zur sobre o pedido de casamento que ele deve fazer para Moisés, mas ele acaba mudando de assunto. Zípora e Joquebed conversam sobre a recusa de Miriam em se casar com Ur e elas ficam tristes com a decisão dela. Jerusa machuca a mão e Simute vai cuidar da moça. Os dois estão cada vez mais próximos. Tânia fica desconfiada quando Betânia comenta que os sobrinhos fizeram o enterro de Jetro. Talita alerta Adira que em breve Rishon vai querer se deitar com ela. Tânia conta tudo o que ouviu para a rainha Elda e ela também fica bastante desconfiada. Já no reino dos amorreus, um soldado chega para o rei que está conversando com o general acompanhado de Natan que está bastante machucado. O soldado diz que o rapaz está delirando e que a todo momento diz que precisa ver Moisés. No capítulo de terça-feira, dia 26 de abril, da novela Os 10 Mandamentos, Natan continua bastante ferido e acaba desmaiando. Corém pede que todos cuidem muito bem de Natan, pois se ele realmente for um hebreu, poderá ser usado por eles. O rei Sion acaba concordando e Corém vai com Natan para sua casa, onde ele vai cuidar do rapaz. Elda diz para Balaão que Corá trouxe os sobrinhos de Betânia para o palácio. Ele não gosta nem um pouco de saber da aproximação. Elda aproveita para questionar o feiticeiro para saber como Jetro conseguiu fugir. Radina tem uma conversa com Inês e acaba dizendo que ficou bastante encantada por Moisés no passado, mas que agora estava gostando de Ur. Enquanto Ada e Joana continuam brigando, outras moças tentam separar as duas. Joana conversa com Ana e ela revela que ficou bastante feliz em dar um corretivo em Ada. Jerusa diz a Ada que Zípora ficará muito nervosa quando souber da briga. Ada quer de todo jeito vingança em relação a Ana e Joana. Betânia vai conversar com o rei Balaque e o agradece por ter trazido seus sobrinhos. Joquebed diz para Moisés que Miriam não aceitou se casar com Ur. Débora comenta com Ur que Radina ficou bastante triste quando ela comentou que ele iria se casar com Miriam. Zípora chama a atenção de Ada e diz que ela deve se conformar, pois Ana e Josué irão realmente se casar. Nadab começa a fazer provocações a Abiú. Arão conversa com o filho e diz que não notou o interesse de Joana por ele. Arão também se mostra preocupado com o fato de Abiú se interessar por Joana, que não gosta de Deus, e ele agora é um sacerdote. Zípora conversa com Moisés e revela sobre a briga de Ada e Ana por causa de Josué e também diz que Zur deu um beijo em Jaque. Zelofeade pede ajuda ao ver que Abigail está sangrando. Gagi se encontra com Leila e se declara para a moça.
Abigail chora bastante e Joquebede chega para ajudar a amiga. Zelofeade pede que Deus salve o bebê e também a sua esposa. Moisés tranquiliza Zelofeade e diz que tudo vai dar certo. Zípora se reúne com outras mulheres para pedir a Deus pela saúde de Abigail e do filho. Zur tenta descobrir onde Moisés costuma guardar as tabuletas. Elda conversa com Balaque e diz que está bastante desconfiado das atitudes de Balaão. Balaque promete que ficará de olho no feiticeiro e que também tomará cuidado com ele. Betânia se lembra de Jetro e começa a chorar. Enquanto Adira dorme, Rishon entra no quarto e ela se desespera. Enquanto isso, Natan continua sendo cuidado por 2 servos de Oren. Abigail começa a sentir as dores do parto e recebe ajuda de sua irmã Leila. Zur consegue entrar na tenda de Moisés e pegar algumas tabuletas. O líder dos hebreus chega em seu quarto e percebe que alguém mexeu em seu baú pois ele está aberto. No capítulo da novela Os 10 Mandamentos de quarta-feira, dia 27 de abril, Zur consegue se esconder no momento em que vê Moisés entrando em seu quarto. Moisés fica observando seu baú aberto mas acaba se distraindo quando os filhos entram no quarto. Miriam ajuda Joquebede a fazer o parto de Abigail. Enquanto isso Zelofeade se mostra bastante preocupado. Simut e Gaigi vão dar apoio a Zelofeade. Adira consegue fugir de Rishon. Dorcas acorda com barulho e pede para ele ir para o quarto. Radina também desabafa com Joana sobre sua situação com Ur. Zípora e Moisés vão até a tenda de Zelofeade. Abigail desmaia e todos ficam muito preocupados. Miriam consegue reanimar Abigail e logo em seguida eles escutam o choro do bebê. Zelofeade anuncia a chegada do filho enquanto que ele e Abigail trocam olhares bastante emocionados. Abigail põe o nome da filha de Macla. Leila e Gaigi conversam e decidem manter em sigilo o namoro dos dois. Moisés conversa com Ur e diz que está triste por Miriam não ter aceitado o pedido dele de casamento. Zur começa a ler tudo o que está escrito nas tabuletas que pegou da tenda de Moisés, mas não consegue encontrar o que ele está procurando. Safira diz a Datan que nasceu o filho de Zelofeade e Abigail e ele aproveita para dizer que se ela não lhe der um filho irá procurar outra mulher. Abner conversa com Betânia e diz que eles precisam fugir logo para encontrar Adira. Betânia explica que ela não pode mais sair de lá pois agora está casada com o rei. Balaão conversa com Balaque e dá a sugestão de fazer os sobrinhos de Betânia esquecerem tudo o que aconteceu e viverem felizes no palácio. Oren conversa com o rei e diz que Natan ainda não está totalmente recuperado. Corá começa a mastigar ervas no deserto e acaba desmaiando e é encontrado por alguns viajantes. Ao acordar Corá diz que ele é hebreu e que foi atacado. Balaão conversa com Betânia e diz que vai fazer os sobrinhos esquecerem todo o passado, mas ela não autoriza. Arão e Moisés vão conversar com Miriam sobre o pedido de casamento de Ur, mas a moça não dá muita importância para o que os irmãos têm a dizer. Já que conta para Zur que Zípora já ficou sabendo sobre o beijo dos dois e que já contou para Moisés. Zur fica bastante preocupado. Débora e Inês vão conversar com Radina e dizem que Miriam não aceitou se casar com Ur. Zur decide ir conversar com Moisés. Ele mente e fala a Moisés que estava apenas esperando Jetro retornar para o acampamento para pedir a mão de Jaque para ele. Arão não gosta de ver Nadab provocando Ur e Abiú. Zur continua mentindo para Moisés e conta que se apaixonou por Jaque desde o primeiro dia que a viu. Moisés decide acreditar nele. Josué volta de viagem e mata as saudades de Ana. Moisés vai conversar com Zur e o chama para jantar dizendo que quer oficializar o pedido de casamento dele para Jaque. Josué vai contar para Moisés que Corá não retornou junto com os outros e que ficou pelo meio do caminho. Moisés fica bastante preocupado. Moisés aproveita para questionar Josué sobre Jetro e ele acaba respondendo que o sogro de Moisés acabou morrendo e que Betânia realmente se casou com o rei Balaque. No capítulo da nova temporada da novela Os 10 Mandamentos da Record do dia 28 de abril, quinta-feira, Moisés fica bastante chocado ao ouvir da boca de Josué que o sogro faleceu. Moisés começa a fazer alguns questionamentos a Josué e ele conta sobre o que aconteceu com Adira e também com os sobrinhos de Zípora. Elda vai tentar conversar com Betânia e explicar que as crianças estão muito traumatizadas e que se fossem submetidas ao ritual de Balaão tudo poderia ser melhor. Betânia acaba concordando com a sugestão de Elda. Nadab bate de frente com o pai Arão e diz que também já aprendeu a não acreditar em Deus e questioná-lo. Eleazar diz que Nadab deveria esquecer da Marina definitivamente.
Calebe contra a outros hebreus o que aconteceu com Corá e que ele ficou perdido no deserto. Arão também não consegue acreditar com o que aconteceu com Jetro e toda a sua família. Josué também diz aos hebreus que Betânia decidiu se casar com o rei pois ela quer encontrar uma filha que ela teve no passado quando era sacerdotisa, mas que achava que tinha morrido. Moisés não sabe como contar o que aconteceu a Jetro para Zípora e suas irmãs. Betânia vai procurar por Balaão e diz que resolveu mudar de ideia e que aceita que ele faça o ritual em seus sobrinhos. Talita conversa com Adira e diz que ela foi atacada por Rishon durante a noite e Adira pensa que tem que fugir para tentar encontrar seus filhos. Dorcas diz a Talita que ela deverá dormir no quarto junto com ela. Zur dá a notícia para Jaque de que Moisés aceitou que ele se case com ela e ela dá um abraço bastante emocionado no rapaz. Moisés diz que precisa ter uma conversa a sós com Zípora e conta para a esposa tudo o que aconteceu em Moabe com Jetro e sua família. Abner e Aya são levados por Balaão para o ritual. As crianças tentam reagir, mas Betânia convence eles a ficarem calmos. Gagi e Leila continuam namorando escondidos. Zípora dá a notícia às irmãs e elas começam a se abraçar e chorar. Noemi começa a ficar bastante interessada em Calebe. Ema conversa com Betânia e diz que ela precisa ficar calma. Josué também conta para Arão sobre como foi a sua viagem a Moabe e revela que tem muitas desconfianças sobre o rei Balaque. Elda conta a Tânia que logo após o ritual as crianças vão esquecer tudo o que aconteceu no passado e vão acreditar que sempre foram criados no palácio. O feiticeiro começa a fazer o ritual e Abner pede a ajuda de Deus. Bina fica desesperada e acha que Corá morreu no deserto. Os filhos tentam deixar a mãe mais calma. Josué e Calebe acabam encontrando Corá chegando junto com um grupo de viajantes. Balaão faz a sessão de hipnose nas crianças e elas acordam como se não tivesse acontecido nada. O feitiço feito por Balaão não dá certo e Abner fala que não quer mais que ele entre em sua mente e vai embora junto com sua irmã. Ada não se conforma com o que aconteceu com o seu pai e com a tristeza das irmãs e diz que Moisés deveria ir até a Moabe para se vingar do rei. Zípora explica para a irmã que Deus é quem decide o que eles devem fazer. Bina e os filhos correm para ver Corá que ainda está desmaiado. Tânia diz a Ema que as crianças não vão mais reconhecer Betânia quando Balaão terminar o ritual. Logo em seguida elas veem as crianças passando correndo ao seu lado. Balaão vai contar para o rei e a rainha que não conseguiu entrar na mente das crianças e que provavelmente este deve ser um bloqueio do Deus de Israel. Elda e Balaque ficam bastante impressionados com o que aconteceu. Balaque então toma a decisão de mandar as crianças para um lugar longe do palácio para que no futuro eles não queiram se vingar. No capítulo da novela Os 10 Mandamentos do dia 29 de abril, sexta-feira, Elda e Balaão acabam concordando com o que Balaque sugeriu em mandar os sobrinhos de Betânia para uma cidade longe do palácio. Betânia diz a Balaão que não quer mais que ele se meta na vida dos sobrinhos. Abner diz que não quer esquecer tudo que já viveu na vida mesmo sendo coisas ruins. Moisés vai conversar com Joquebed e diz que está muito triste sobre o que aconteceu com Jetro. Mais algumas mulheres chegam para ajudar Bina a cuidar dos machucados de Corá. Jaque conta para as irmãs que Zur foi conversar com Moisés e pedir a sua mão em casamento. Ana e Joana vão prestar solidariedade à família de Zípora e Ada questiona se elas vieram apenas para tripudiar na dor dela. Zípora chama a atenção da irmã e Ana diz que apenas veio para dar apoio pois sabe como é essa dor. Leila conta para Abigail que está se encontrando escondido com Gagi. Natan acorda bastante assustado e não consegue identificar o lugar onde está. Os cuidadores de Natan dizem que ele está na cidade dos amorreus e que foi achado desacordado no deserto. Natan questiona sobre o paradeiro dos netos de Jetro. Abner continua bastante revoltado com as atitudes do rei e faz acusações fortes a ele. Betânia chama a atenção pelo comportamento do sobrinho. Gagi e Simut ficam próximos da tenda das mulheres para tentar ver Leila e Jerusa. Zur acredita que Corá está fazendo uma encenação e assim que ele abre os olhos os dois começam a dar risada. Nadab dá um abraço em Damarina e fica bastante pensativo. Simut vai dar apoio a Jerusa e acaba ganhando um beijo no rosto. Simut fica muito feliz. Corá conversa com Zur e diz que tirou a vida de Natan, mas que não teve coragem de fazer o mesmo com as crianças então decidiu levá-las para o rei Balaque. Natan tenta se levantar e diz que precisa encontrar as crianças, mas ainda está bastante debilitado e acaba caindo.
Arão vai conversar com a mãe Joquebede e diz que os filhos Nadab e Abiú estão bastante rebeldes. Leila tem uma conversa com Débora e diz para ela não dizer nada ainda a Bezalel sobre o relacionamento dela com Gaigi. Aholiabe conversa com Zelofeade e Uri deixa bastante claro que não confia nem um pouco em Corá. Zípora e Moisés vão conversar com seus filhos e dizem tudo o que aconteceu com Jetro e com o restante da família. Orem conta Sion que Natã acordou, mas que ainda não conseguiram descobrir de quem ele realmente é servo. Abigail diz a Miriam que ela deveria ter aceitado o pedido de Ur, caso contrário irá perdê-lo para Radina. Adira é cercada por Rishon, mas ela acaba conseguindo jogar uma panela com água fervendo nele. Aholiabe toma coragem e vai dar apoio a Jaque. Zur percebe que Aholiabe está bastante interessado na moça. Josué conversa com Arão e diz que Ana aceitou se casar com ele, mas que antes eles irão esperar esse período de luto. Arão dá a bênção a Josué. Zípora conversa com Moisés e questiona sobre as terras que eles têm em Midian e ele responde que agora elas são dos genros. Zípora lembra a Moisés que agora apenas ele e Balaque são os genros de Jetro. Corá acorda e continua fingindo estar com um pouco de dores. Josué e Arão vão fazer uma visita a Corá. Orem questiona Natã se ele realmente conhece Moisés. Natã pensa em não contar nada, mas acaba dizendo que estava levando as crianças para o acampamento do líder hebreu, pois são seus sobrinhos. Ele também conta que um homem chamado Corá tentou acabar com sua vida e que eles precisam ir imediatamente até o acampamento para tentar tirar essa história limpo.